Hoje vejo muita gente falando sobre sucesso, mas cada um parece ter uma definição. Como saber qual é o meu sucesso e não viver a expectativa dos outros? É uma pergunta interessante, de alguém que já sabe que sucesso é relativo. De acordo com seus valores, né? Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para dizer como a pessoa descobriu o seu sucesso, né? É que para mim sucesso pode ser completamente diferente do que para essa pessoa, né? Então eu acho que é quando a gente faz alguma coisa e olha e diz assim, legal. Entendi. Sei lá, quando dá vejo aquele orgulho de si próprio. Tipo... Um quentinho, né? Que bacana. Por exemplo, para mim sucesso é quando eu vejo uma foto de um filho sorrindo, quando eu tenho uma situação com a minha esposa. Então, para mim tá ali, sabe? Mas não quer dizer que não é importante vencer no trabalho A, B ou C. Então, é muito, eu acho que não só por pessoa e como um momento de vida de cada pessoa. Sim, isso é muito interessante. Então, eu acho que ele ou ela aqui teria que, em primeiro lugar, entender... Vou fazer uma provocação que eu faço para a empresa, mas faria para a pessoa. Vamos ver se cai bem a minha fala, porque eu tô improvisando na hora aqui. Vamos lá. Se daqui a um ano tu fosse olhar, tu tivesse uma foto tua e uma frase numa capa de revista, qual que teria que ser? Eu acho que esse é o teu sucesso pro próximo ano que tu tem que perseguir, sabe? Entendi. Tu teria que dizer, pô, daqui a um ano eu queria o quê? Aí tu tem que entender que tu não pode ter tudo. Então o que tu quer? Tu queria estar com a tua família junto? Tu queria estar viajando? Tu queria ter dinheiro? Tu queria ter reconhecimento? Tu queria estar em outro cargo? Eu não sei o que é. Mas escolha uma coisa só dessas e coloca cada na capa. Ano. Bote numa capa. Hoje em dia você pode até fazer as capas com inteligência artificial. Pode. Te motivar, coloca na mesa. Exatamente. Ó, sou eu amanhã. Exatamente. Por que Mas não? É verdadeiro, olha, vai ser, não sei. Dizem na psicologia, não sei, você vai me ajudar, que se você enxerga uma vez já tá mais perto de atingir do que... Porque pelo menos você sabe pra onde tá indo, né? Tá. Você não tá perdido. Agora, tem uma coisa que eu vejo, e aí eu vou falar sobre... eu acho que felicidade é isso, nascer pro que você... Exercer o que você tem de talento essencial, investir nisso progressivamente, a tal ponto de um dia você dar o melhor que você tem e também acionar esse melhor como fator de soma para os outros. Exato. E eu sempre digo isso, que as pessoas confundem alegria com felicidade. Felicidade é uma coisa, eu posso estar extremamente triste e feliz. Como eu estou reagindo a isso tudo. Puxa, é profundo isso, mas é tão verdade, simples, mas é profundo. Mas é verdade. E eu sempre digo, felicidade e sucesso, só existe sucesso sustentável se você é feliz. Não essa felicidade de ganho imediato, não, se você está olhando a tua trajetória e fala assim, tá ficando bonitinho esse livro que eu estou escrevendo. Tem lá um capítulo que não vale muita coisa, mas assim, o conjunto da obra tá ficando bacana. Eu também sou orientado a isso, né? Na verdade, vou assumir o que todo mundo é. Eu também acho. Mas uma grande parcela talvez não vê. Ou não assume. Ou ainda não despertou para isso. É que nem consciência. Sempre eu digo às pessoas, não, mas o meu cérebro... Você não é seu cérebro. Seu cérebro é uma maquininha que roda aí para sobreviver e para se reproduzir. Só isso. Se deixar, ele só vai fazer isso. Tem aquela cena de filme, né? Que a gente sempre vê uma pessoa quando ela tá no leito da morte ali, ela... recapitulando coisas da vida, corrigindo coisas, né? Exatamente. Talvez é uma hora de consciência. Eu lembro do meu avô fazendo isso e, sei lá, talvez esse é um exemplo de que todo mundo tem, alguns só descobrem tarde ou tem a consciência tarde. Tem uns que eu acho que dizem que nessa hora da morte, se a gente morre lúcido, é claro, diz que ocorre, de fato. Possível. Os estudos começam a caminhar para isso. Agora, a gente pode ter esses momentos de tomada de consciência durante. Fazer disso uma prática. Eu, de vez em quando, eu paro e falo, como é que tá a vida, hein? Deixa eu dar uma olhada de como tá repercutindo para mim. Eu tô me sentindo fator de soma, pelo menos pro quintal aqui de casa. Sabe? Porque não adianta eu também ser super fator de soma para não sei o que lá e tratar mal meus funcionários. Exatamente. Tem que começar em casa. Coerência. Eu sempre digo, o quintal tem que varrer o quintal primeiro, para depois querer varrer o quintal do mundo. Exatamente. Então, assim, coerência. Isso mesmo.